Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Olá, seja muito bem-vindo para mais um DeskCast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu cliente de longa data, Dr. Ademilson, né, doutor? Que é especialista e atuante em direito condominial. Eu sabia que eu ia dar um trava-língua no condominial aqui. Normal. E que trouxe o seu amigo aqui, que a gente já estava fazendo uma resenha antes aqui, espetacular, que é o Benício Rocha, que é o diretor comercial da Pro6 Marketplace. E ele vai explicar para a gente já um pouco desse projeto dele, como é que está funcionando essa dinâmica. E ele, no início aqui, a gente fazendo um making-off aqui, ele me trouxe uma palavra aqui, uma frase que me chamou muita atenção. Nós vamos discutir muito isso aqui, que é a vida em condomínio, né? Então, doutor, vou te dar a preferência aqui, que a gente já se conhece há mais tempo, né? Já estamos aqui de Desk Coworking há muitos anos, né? Sempre um prazer tê-lo aqui como cliente, como amigo, como parceiro aqui, sempre um grande incentivador do coworking, eu sei que você é. E fala um pouquinho pra gente aqui da sua trajetória, um pouquinho daqui da sua vivência aqui no coworking, e depois nós vamos trazer à baila aqui o nosso amigo Benício também para a gente discutir. A pauta é interessante, a pauta promete ser polêmica, né? Condomínio tem muita polêmica, né, pô? Mas primeiro te agradecer pelo convite, né? A gente já conhece o DeskCast já de mais tempo, a gente já assistiu bastante episódios, a gente gosta muito do formato e por isso a gente aceitou o convite de estar aqui. Legal. Bom, a gente está atuando agora em direito condominial, né? É um ramo do direito que está se especializando bastante, é um sub-ramo do direito imobiliário. E como a vida está passando, já que a gente vai falar da vida em condomínio, né? A vida está passando aqui em Belo Horizonte para residências horizontais, para residências verticais, a gente viu um nicho bastante legal da gente poder explorar no ramo do direito. Além disso, a gente tem também o seguinte, as modalidades de condomínio vêm se multiplicando. Quando surgiu a figura do condomínio no Brasil, eram apenas condomínios verticais. Hoje a gente também tem condomínios horizontais e condomínios de lotes. Então precisa ter uma especialização também no ramo jurídico. Entendi. E me conta, o que você trouxe o Benício aqui? Ele é para te proteger? Como é que é? Ou para te atacar? Não, imagina. Benício é um grande achado na vida em condomínio, nessa nossa caminhada em condominial, porque ele está desenvolvendo um projeto, está desenvolvendo aí uma plataforma, um marketplace, um grande shopping, que vai servir bastante para os condomínios dentro em breve. Legal. E aí eu vou deixar ele apresentar melhor aí a Pro6 para a gente. Tem um mineirês aí também, né? Nesse, né? Pro6. É verdade, hein? É capcioso isso, Pro6? Sim. Bom, Paulo, primeiro eu quero também te agradecer pela oportunidade. E eu queria que você me permitisse fazer um histórico rápido do condomínio, de como é que é essa história. Lá nos anos 60, final dos anos 50, a vida começou a mudar da roça com o êxodo rural. O pessoal começou a vir do campo, da roça, como a gente falava naquela época, para as cidades. Ao chegar nas cidades, nós começávamos a morar em casas com belos quintais. Esses belos quintais, com o passar do tempo, começaram a ser ocupados por outras moradias, né? Então, nós passamos a fazer puxadinhos e tal, os chamados barracões aqui em BH. Por outro lado, também a vida em edifícios começou a ser difundida entre nós. No início, só os chamados ricos, a classe dominante, morar em apartamento era coisa de rico. A partir deste momento, começaram a acontecer várias coisas em paralelo. Os prédios vieram sendo construídos devagarzinho, até que na década de 60 deram uma acelerada, 70, 80, 90, 100, aí o negócio acelerou e ficou complicado. Por que aconteceu assim? Porque o espaço geográfico foi sendo ocupado, o espaço territorial, uma cidade igual a nossa, por exemplo, que tem um espaço pequeno, começou a ser insuficiente para todos nós. Era a hora, então, de crescermos para cima. Os condomínios verticais surgem neste momento. É claro que todo movimento social, todo acontecimento social, ele traz atrás de si um monte de alterações, um monte de modificações.
Em 1964, uma das primeiras coisas que aconteceram foi o surgimento de uma lei que dizia como se viver em condomínio, seguro obrigatório, ter convenção, essas coisas assim. Nessa mesma época, começaram a surgir pelo Brasil afora as administradoras de condomínios. Vieram num processo de substituição aos contadores. Lentamente. Isso em 60, na década de 60. Na década de 60, e veio acontecendo 70, você vê que as nossas administradoras de condomínio aqui de Belo Horizonte, excetuando 2, se não me falha a memória, todas são de 80 para frente. As outras, as 2 pioneiras que eu me lembro aqui, pronto, são de 65 em diante. Então, aquilo que era um trabalho de compadres, olha, o Benício é lá um velhinho que mora lá no prédio, não tem nada para fazer, ele aposentou, a gente vai deixar ele ser síndico, coitadinho, para ajudar ele. Ele não vai pagar o condomínio. Não vai pagar o condomínio. Às vezes tinha esses brindes. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, as exigências começaram a aumentar muito. E quando você chega na década de 90, com o advento do Código do Consumidor, as pessoas passam a ficar mais exigentes ainda. Então, hoje, num condomínio, você encontra um síndico jovem, ou não, mas a maior parte hoje é jovem, o perfil mudou. Síndicos hoje podem ser empreendedores, empresários, profissionais liberais, e naturalmente ainda dão uma colher de chá para a gente, os velhinhos, e nos deixam ainda trabalhar também. E tem um síndico profissional também. E aí percebeu-se que tem com uma administradora de um lado e com o síndico orgânico do outro, a coisa estava fluindo. Só que ser síndico não é brincadeira. Ser síndico é de uma responsabilidade absurdamente grande. E você tem responsabilidade civil, você tem responsabilidade criminal, você tem um monte de funções ali que nada mais aconselhável ao síndico que ter um advogado por perto para poder alertá-lo dessas funções. E então, de repente, percebeu-se que não era suficiente só o administrador e um síndico orgânico. Surgiram, então, síndicos profissionais, cuja profissão está sendo labutada para regularizar em Brasília e tal, mas que é um profissional de mão cheia e de necessidade extrema, porque ele efetivamente dá rumo ao condomínio. Senão você fica, me desculpem, você fica com o condomínio como se fosse um barco meio à deriva. O síndico orgânico nem sempre tem tempo para se dedicar, mesmo que ele seja um cara extremamente competente, ele não tem esse tempo. A administradora, muitas vezes, na lida diária dela, acaba também não sobrando como ela está presente fisicamente. Então, ela se desenvolve tecnologicamente, ela melhora, ela desenvolve tudo, o pessoal é ótimo, porém, a presença física, que é muito importante num condomínio, acaba nem sempre acontecendo, nem sempre tem como acontecer. Você imagina uma administradora que tenha 500 prédios, quantas pessoas ela precisaria para estar lá. Então, é neste segmento aí que a gente está inserido, é desse segmento que a gente veio cá falar, é desse segmento que a gente tira assim, uma quase certeza de que ainda não estamos preparados para morar, para viver em condomínio. É nesse segmento que a gente precisa construir uma cultura de vida condominial. Aquele moço que saiu lá da roça, que veio para a cidade e que um belo dia saiu da casa grande, foi morar num apartamento e o barulho incomoda o vizinho e tal, ele precisa entender que ele já não é só, ele é parte de um conjunto. Se ele for uma pessoa agradável, o conjunto é agradável. Se ele for uma pessoa desagradável, o conjunto é desagradável. Este é um processo cultural, é um processo lento e que a gente... Nós, os operadores desse segmento, trabalhamos no dia a dia para tentar desenvolver essa cultura. Entendi. Tá? É disso que a gente veio cá falar. Não, lógico. E foi perfeito essa contextualização inicial aí, porque daí, a gente, como o nosso podcast aqui, a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? Então, olha o tanto de dor que você citou aí e que todas essas dores geraram, por exemplo, a solução que vocês estão implementando agora, né? E que no decorrer do nosso bate-papo aqui, a gente vai discorrer um pouquinho mais. Mas quando você fala exigências, aí
deixa eu provocar aqui. Exigência é igual conflito, né? Exigência é igual, deixa eu olhar o meu lado aqui, que se lasque o seu, né? Porque, assim, quando você fala exigência das pessoas, eu vejo que quando você citou aí que a pessoa vem lá da roça, está morando sozinho, com um vizinho mais distante, tem lá os seus costumes, né? Mas viver na sociedade, viver com o próximo ali e também ver que tem que haver um respeito, existe uma linha muito tênue ali entre o que pode ser feito e o que não pode, as pessoas deram uma assustada e precisou, vamos dizer assim, de uma regra, né, doutor? Assim, e que veio, inclusive, o direito também evoluiu quanto a isso, né? Claro. Como o Benício disse, né? A vida no interior, a vida em uma casa grande, de quintal grande, ela tem toda uma dinâmica própria. E quando você traz essa vida para dentro de um condomínio, por óbvio, vão surgir ali alguns pontos de atrito. Por exemplo, pet. Quando a pessoa morava em uma casa, ela tinha lá um cachorro. Quando ela mudou para um apartamento, ela vai chamar aquele cachorro de pet. E o condomínio tem que tratar esse animal de uma certa forma para que a vida em condomínio flua. Então ele não pode ter odor, não pode gerar ruído, não pode atrapalhar o vizinho do lado que está em home office fazendo uma reunião. Então tudo isso vem com a vida moderna, né? E a vida em condomínio é uma vida moderna e sim, precisa de muitas regras, muitas normas. A gente brinca que na nossa casa, nossa mulher, nossa esposa é quem manda. No condomínio quem manda... Não, na casa não. Depois você recorta essa parte aí, Paulo. Imagina. E no condomínio quem manda é a dona Norma. E a norma das normas no condomínio é a convenção do condomínio, que precisa ser muito bem redigida para tratar de todas as nuances da vida condominial, aquilo que pode, aquilo que não pode, por que não pode. E aí, se todo mundo observar, se todo mundo seguir, a vida em condomínio fica mais suave. E quais são os conflitos mais comuns? Tem assim um que chega, bate na sua porta toda hora lá assim? Paulo, todo mundo vai lembrar da inadimplência. A vida em condomínio, na verdade, é um rateio de despesas condominiais. Se o inadimplente não paga, alguém tem que pagar para ele. Alguém tem que pagar por ele. Mas existem muitas outras circunstâncias que merecem uma atenção especial do síndico, né? A gente fala muito, por exemplo, daquele condomínio que foi recém-entregue pela construtora. Então, esse condomínio que é recém-entregue pela construtora, a gente orienta ao síndico fazer um laudo cautelar. O que esse laudo cautelar é? Ele é uma peça técnica multidisciplinar, onde a gente vai fazer uma espécie de due diligence e a gente vai pegar desde a parte da engenharia até a parte legal e nós vamos saber se tudo aquilo que a construtora projetou, ela construiu conforme as normas. Perfeito. E aquilo que não estiver dentro da norma, por óbvio, vai ser objeto da gente estar conversando com a construtora para que aquilo seja ajeitado, seja corrigido ainda dentro do período de garantia construtiva. Porque se passa ali 5 anos, 6 anos, é possível em algumas hipóteses, sim, mas não é sempre. Então, assim, além da inadimplência, que é uma dor constante, né, a gente cita muito essa outra situação, que é a situação do vício construtivo, oculto ou aparente, que muitas das vezes é negligenciado por esse síndico, que, como o Benício disse, é orgânico. É uma pessoa que está ali e foi síndico por um acaso. Entendi. Mas assim, deixa eu insistir na questão da inadimplência, que eu acho que deve ser o calcanhar de Aquiles. Não só desse negócio, né? Assim, no Brasil hoje a inadimplência, a gente sabe como é que estão os números aí, eu acho que a questão de condomínio não é diferente. Só tem que, se a gente pegar algum tipo de inadimplência, a pessoa deixa de repente pagar uma conta para pagar outra, mas eu acho muito pesado deixar de pagar um condomínio onde você mora, né? E assim, como é que a legislação está nisso? A legislação avançou porque eu já ouvi relatos assim, graças a Deus não tem esse problema lá no prédio, mas assim, vou trazer alguns exemplos, inclusive, que eu acho legal para a gente ilustrar aqui, que a coisa não se resolve, cara. A coisa não anda e a pessoa está devendo e fica lá e a coisa desenrola, ou seja, onde pode chegar isso? É sempre uma curiosidade. Esse cara vai ser expulso, não vai, apartamento, prédio é dele, apartamento é dele. É legal você perguntar isso aí, Paulo, porque é o seguinte, primeiro aspecto, você mencionou, a pessoa deixa de pagar uma conta para pagar a outra. E aí a conta do condomínio, a taxa de rateio das despesas condominiais, ela é sempre aquela conta que a pessoa escolhe não pagar. Por quê? Ela tem uma multa limitada em 2% e um juros limitado a 1%. É barato.
Entendi. Então, você deixar de pagar a taxa de rateio da despesa condominial faz mais sentido do que você deixar de pagar o cartão de crédito, os juros é 15% ao mês. Perfeito. Então, esse é um primeiro, entre aspas, incentivo à inadimplência do condomínio. Um segundo aspecto que a gente tem que trazer aqui também, que você mencionou, é a questão da evolução da legislação. Até a introdução do Código Civil de 2002, a gente fazia ação de cobrança de condomínio. Hoje a gente faz ação de execução de condomínio. Então, hoje a taxa de condomínio ela é um título executivo judicial. Então, é um caminho mais curto dentro do judiciário para poder receber de volta aquele valor que foi inadimplido no condomínio. E um terceiro aspecto que a gente tem, e aí já é uma construção, é que o imóvel responde pela dívida de condomínio. São raras as hipóteses em que o imóvel do condômino responde pela dívida contraída por ele. E a dívida condominial é uma delas. Mesmo sendo um único imóvel dele? Mesmo sendo um único imóvel. Entendi, essa eu não sabia. Interessante, hein? É bom ficar atento a respeito disso. Pagar o condomínio. Ô, Benício, e assim, e para essas questões que nós levantamos aqui em relação à inadimplência, a solução que vocês estão desenvolvendo lá na Pro6, lá assim, ela administra isso, ela avisa, ou seja, você tem sei lá, vou dizer assim, um serviço que o condomínio pode comprar, que se passa um aperto ali, todo mundo está sujeito a isso, e é igual quando eu estudava, né, a gente estuda até hoje, mas na faculdade eu tenho um segurinho ali para poder, poxa, segurar as pontas em 2 meses, ele banca e depois volta, isso é muito comum, né, ou seja, a Pro6 tem isso também como solução. Depois a gente vai entrar um pouco mais nesse arcabouço aí, porque eu estou curioso, porque você me disse aqui que é o Marketplace, então depois eu quero que você me explica mais o que tem dentro desse Marketplace, o que pode ser contratado, o que não pode ser, a gente vai falando sobre isso. A Pro6 traz 2 caminhos para esse problema. Mas ela não paga a conta não, né? Ela tem estudado pagar dos protegidos dela. Entendi. Ela traz 2 possibilidades. Nós temos alguns parceiros que são advogados experientes nesse ramo, são capacitados e tal, que desenvolvem trabalhos mais próximos e mais rápidos. Nós temos uma grande parceira que é uma garantidora de receita do condomínio. Então, se você tem dentro do condomínio a frequência da inadimplência, a garantidora chega e negocia com você a receita. No dia aprazado, ela te entrega o dinheiro total, para que você não sofra com nenhum tipo de atraso nos seus compromissos. E ela se entende com a pessoa lá depois. São 2 saídas que o mercado pratica hoje, e as 2 estão dentro da Pro6. Perfeito. Tá bem? Então, assim, é mais ou menos como se eu fosse alugar e eu não tivesse... Eu estou passando café. Alguém quer café, gente? Porque por enquanto eu estou bem, pô. Obrigado. Nessa parte aqui, o Paulo corta tudo. Então, assim, ele tira minha mão, passa daqui, passa a mão para cá, passa a mão para lá. É mais ou menos... Eu vou alugar e, na minha época, eu chamava calção. Como é que fala, gente? É seguro, não é calção, não? Existe o calção e existe um seguro de fiança locatícia. Fiança locatícia, mas é similar. Você fala da garantidora, né? Sim, não. A garantidora é um negócio menos burocrático e é um negócio mais amplo, vamos dizer assim. Entendi, perfeito. E me conta mais um pouquinho do Marketplace, além desse serviço, o que consegue oferecer mais? Alguma coisa que de repente trabalha junto com os parceiros advogados que tentam mitigar aí, por exemplo, possíveis problemas, alguma coisa nesse sentido. A gente procura essa proteção e, obviamente, a facilidade dos serviços, né? Porque a gestão disso aí, a gente sabe, não é fácil. Você já trouxe essas dores todas no início do nosso bate-papo aqui. Claro que a função de síndico é uma função que tem muitos detalhes, mas que o mercado como um todo, não é uma ideia minha, considera essencial para o síndico é labutar para que a valorização do imóvel seja sempre mantida, seja construída no dia a dia. Perfeito. Ou você trabalha para isso, ou você compra um imóvel hoje e amanhã ele vale muito menos. Tá bem? Falando assim, isso é simples.
Mas você cuidar de um condomínio, você precisa de ter um plano de manutenção preventiva muito rígido, muito rigoroso. Se você tiver um bom plano e você não tiver pessoas para te atenderem na execução dele, você acaba não conseguindo evoluir também. Então, adianta muito pouco você saber que de tantos em tantos meses você precisa, hipoteticamente, cuidar do portão do seu prédio. É uma realidade. Mas quando chega nesse dia, onde está esse prestador de serviço que vai te ajudar? Você não conhece, o outro não conhece. Então, fica um negócio difícil. É para atender a essa demanda, sobretudo de manutenção preventiva e corretiva, naturalmente, mas a grande pegada, o grande mote nosso tem que estar na manutenção preventiva. É ela que qualifica o seu seguro e é ela que valoriza o seu imóvel e é ela que dá sossego para quem está chegando. Então, se você está comprando um imóvel, a pessoa chega para você e diz, olha, você pode comprar porque o nosso prédio é um prédio organizado e nós temos um plano de gestão, de manutenção. Olha aqui, ó, nós fizemos a manutenção da parte elétrica, dos elevadores, da caixa de gordura, da caixa d'água, no dia tal, e temos que fazer de novo no dia tal. E nós temos um time de prestadores de serviço de qualidade, porque trabalhar em condomínio é diferente de trabalhar numa casa. Então, tem que ser uma pessoa que tem essa consciência. Quem está comprando vai entender por que está pagando aquele preço. Enquanto que se ele chegar e encontrar uma coisa desorganizada, ele vai falar, puxa vida, o que eu estou comprando? Será que mexeram nessa rede hidráulica? Será que não mexeram? É uma rede hidráulica de 15 anos, de 20 anos? Como é que ela está? Como é que está a manutenção disso? E a parte elétrica, como é que está? Eu vi que tem muitos ar-condicionados nesse prédio. Será que os moradores observaram as regras para colocar? Porque também se você coloca muito ar-condicionado e supera a resistência da sua rede ali, você está botando fogo no seu prédio. Perfeito. Então, são coisas que um bom plano faz. Só que para ter esse bom plano, você tem que ter quem execute, senão você fica um teórico. E aí, para ter esses bons profissionais, é que aparece em cena um marketplace chamado Pro6. Perfeito. O que é a função principal da Pro6, então? É unir o prestador de serviço ao gestor condominial. Tá bem? E a Pro6 tem duas vertentes. Uma vertente, ela se preocupa com as pessoas que moram no condomínio. Então, ela vai prestar serviços para essas pessoas. Nutricionista, um psicólogo, um professor de violão, de piano, etc. Olha que legal. A outra vertente é a do prédio, a da conservação, é o do dia a dia do síndico. Então, ali você há de encontrar formas de cuidar do seu prédio para que ele esteja sempre valorizando. Você, ao invés de sair no mercado procurando quem, você já vai saber um lugar que as pessoas são qualificadas, são avaliadas, e ali você vai contratar o seu profissional. Essa é a Pro6. Você brincou, e o Dr. Demilson também, da questão do mineirês. É óbvio que uma empresa do porte da Pro6, se fosse feita para mim, seria uma tolice. Então, a Pro6 tem que ser feita Pro6. Tem que ser. Isso dá um jingle, inclusive. Dá um jingle. Dá um gancho aí para uma boa ideia de marketing, legal. né? Agora, você me contou um negócio aí que, apesar de ter feito um para-casa preliminar aqui, eu acho que eu faltei uma aula. Porque você contou que tem essa vertente aí que ajuda o morador, né? Sim, o condomínio. Então, sim. por exemplo, eu precisar de um personal trainer, precisar de alguém para, Sim. sei lá, passear com o meu cachorro, Sim, com o meu... sim. Pet ou cachorro? Para mim é tudo igual. Viu, doutor? Você viu polemizando aí daqui a pouco os comentários. É uma boa até para o Porque décimo. pet, o Paulo tem gato. Então, ou seja, a Paulo Verdade. é pet, gato é pet. Peixe é pet. Peixe é pet. Ué. Concorda, Verdade. Paulo? Olha lá, tá vendo? Ele fez uma pedaço. É muito difícil vocês entrarem nesse caminho, porque vocês vão acabar concluindo no final que esses aí são pet e cachorro é filho. Então eu acho melhor vocês deixarem onde estão. Mas a brincadeira foi só para demonstrar a evolução da vida, né? Exato. Como o Benício disse, daquela vida que saiu do interior e veio para um prédio, enfim. Mas o marketplace que o Benício está propondo, está apresentando aqui hoje para a gente, é interessante, inclusive, para essa pegada nossa de coworking.
Porque a gente está saindo de um período pós-pandêmico onde as pessoas foram todas para dentro de casa, em home office. Então tem todo um retorno à realidade. Exato. E esse retorno à realidade tem, penso eu, como uma grande âncora de apoio, o próprio coworking. Porque a vida em coworking é meio que uma vida também em condomínio, porque você divide uma série de recursos, uma série ali de soluções e que podem ajudar, né? Sem dúvida. Tem me ajudado desde 2016, a gente tem uma amizade muito grande, uma parceria muito grande já desde essa época, e vai ajudar muita gente ainda nessa passagem para voltar à normalidade, né? Entre aspas. E quando, Ademir, você citou aí essa questão da pandemia, aí eu vou voltar aqui nessa questão do pet aqui, porque é assim, só um parênteses rápido, eu tenho grandes amigos que conseguiram através de um animal, né, de um cachorro, de um gato, enfim, de qualquer outro animal de estimação, atravessar a pandemia de uma forma muito mais tranquila, sabe, assim, porque a coisa foi feia, né, o negócio foi muito complicado. E também eu acho que abriu os olhos, aí eu vou falar como leigo aqui, não aconteceu comigo não, mas eu vi muitas pessoas falando que, por incrível que pareça, no apartamento que eles moravam, no condomínio que eles moravam, não era permitido nenhum tipo de cachorro, de gato, enfim, de animal de estimação, pra gente generalizar aqui, né? Que pra mim também, eu fiquei até meio surpreso, né? Porque pra mim é uma coisa mais antiga e já funcionaria, mas assim, falou, pô, as coisas mudaram mesmo na pandemia, sabe? Exatamente. Tradicionalmente, as convenções de condomínio, elas prevêem ou a proibição de a pessoa ter animais ou a limitação de. E aí o que tem sido hoje mais utilizado é a limitação. Por exemplo, você pode ter até 3 animais de porte médio. E aí não qualifica se é cachorro, gato, papagaio, periquito, pintacilgo, enfim. E isso eu acho que é um pouco mais inteligente do que a proibição em si. É lógico que tem alguns animais que não são feitos para viverem em apartamentos. Claro. Né? E até pensando pelo lado do animal, nós temos uma vasta legislação aplicada exclusivamente em condomínio em vigência. Então, você tem leis de proteção a animais especificamente para condomínios. Entendi. Além das leis gerais, né? Você não pode ter animais silvestres em casa sem ter uma certa regulamentação, uma certa licenciamento para isso. Entendi. E já aproveitando também aqui, que eu me lembrei aqui, Benício, você falou uma coisa dessa questão preventiva, desses itens de segurança ou itens que a gente precisa manter na ordem. No coworking funciona da mesma maneira, né? Ou seja, além dos serviços que a gente tem aqui, que, por exemplo, o cliente não tem demanda para poder vir aqui no escritório, ele tem simplesmente um atendimento telefônico, por exemplo, ele tem um endereço fiscal aqui para fins tributários, contábeis e tal. A gente tem cliente aqui para o serviço de sala privativa. Sala privativa nada mais é do que uma sala onde ele vai ter a empresa dele, por exemplo, a Pro6 cresceu ou quer sair do home office, por exemplo, eu quero contratar uma sala privativa num coworking. Eu vou te oferecer uma sala climatizada, né, mobiliada, com serviços de internet, limpeza, segurança, seguro, com todos os recursos que você precisa, você simplesmente vai vir com o seu equipamento de trabalho, vai abrir, se for um notebook, vai trabalhar e vai ser feliz. Então aqui a gente preocupa com isso também. Tem um condomínio que cuida das questões essenciais do condomínio, com segurança, portaria 24 horas, os sistemas de acesso, extintor de incêndio, limpeza de caixa d'água. Aqui a gente não tem o ar-condicionado central do prédio, né? Mas, por exemplo, os ar-condicionados todos do escritório, aí já entra para o coworking, né? Então, eu já tenho que me atentar a funcionamento de ar-condicionado, fechadura, segurança, controle de acesso, obviamente todos os sistemas de tecnologia, porque a internet tem que funcionar. Tem coisa que tem que ser igual avião, né? Tem que ter 2, né? É verdade. Então, assim, internet principalmente, cara. Hoje, né? Você viu a hora que a gente estava tomando um café lá em cima, o WhatsApp parou, pronto. Parou a vida. Como é que nós fazemos? Nós temos que pensar já no plano B. Verdade. De o WhatsApp parar. Mas é legal a solução, sabe? Pô, só desculpa te interromper, fica à vontade. mas só para pegar esse gancho do que você está falando e do que eu também comecei a desenvolver, que é a ideia da semelhança entre condomínio e coworking. E essa histórico que o Benício trouxe para a gente, como que isso tudo se liga? É da seguinte maneira, pelo menos no meu ponto de vista. Nós tínhamos antes uma situação de posse. Eu era possuidor, proprietário da minha casa.
lá eu faço e aconteço da forma com que eu bem entendo. Se eu faço uma festa, não tem horário, falo alto, ando de salto 5 horas da manhã, enfim, tenho cachorro, né? Então isso acontece na sua residência, naquela casa tradicional de quintal grande que o Benício bem lembrou aqui pra gente. Em condomínio, isso fica um pouco mitigado. Esse poder propriedade, que é meu, eu faço o que eu quero, fica um pouco mitigado, porque você tem que regular a vida em condomínio. E aí vem uma outra ideia de que a gente hoje está entrando nessa, que é a menos posse e mais uso. Então, por exemplo, hoje as pessoas estão optando por não ter veículos para ter um serviço de transporte por aplicativo. Perfeito. Hoje a pessoa está optando por não ter uma sala própria para ter um coworking com uma sala compartilhada, enfim. Não é? E o condomínio é bem isso. A pessoa muitas vezes prefere comprar um apartamento em um condomínio parque, em um condomínio que tem academia, em um condomínio que tem um salão de festas, e ela não é proprietária sozinha daquilo. Ela é coproprietária. E o que isso implica? Implica em que eu tenho que usar aquilo sem atrapalhar que você utilize. Não é? Então, é a ideia de uso. Então, eu vou usar a academia, sim, mas eu não posso usar como se ela fosse exclusivamente minha. Então, eu tenho que ter horário para estar lá. A academia é para o uso do condômino. Então, eu não posso levar a minha galera para poder malhar junto. Entendi. Entende? Não é uma academia para o público, né? Exatamente. Então, essas questões vêm surgindo. Você perguntou, mas tem mais dores em condomínio? Tem diversas, não é? Toda vida em comunidade, ela é cercada por atritos. E as normas estão aí para regular. E é aí que a gente atua, tanto na elaboração quanto na execução. O Benício estava chamando a atenção aqui de um ponto muito bacana, que é da questão da manutenção do condomínio, tanto preventiva quanto corretiva. O nosso trabalho, ele visa também elaborar, junto com o síndico, esse plano de manutenção. Por quê? Porque existem algumas questões legais nesse plano de manutenção. Você tem que manter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, em dia. Então, isso é um documento legal. Então, o síndico tem que saber da periodicidade da realização dessa atualização. O outro exemplo que a gente traz bastante é o SPDA, o famoso para-raio. Aquilo tem que haver uma verificação do funcionamento dele constante. Ainda mais nos tempos de hoje, onde a gente está tendo chuvas torrenciais, né? Pancadas de chuva, tempestades, descargas elétricas, o famoso raio, né, Benício? Numa quantidade que a gente não via 10, 15 anos atrás. Então, hoje isso é um equipamento extremamente essencial. E não basta que ele esteja lá. Ele demanda manutenção, óbvio. Ele tem que estar lá e estar funcionando. E se você não tem essa preocupação, esse plano de manutenção preventivo, se você é síndico e não sabe que você tem que periodicamente aferir se ele está funcionando ou não, a gente também atua nesse sentido de alertar o síndico quanto a isso. Entendi. Na verdade, o que eu imagino, né, eu até arrisquei a pergunta que eu ia fazer aqui, porque você já acaba aqui de uma forma bem natural aí, já deram a resposta, mas assim, o advogado, né, eu acho que vou pegar para o lado da tecnologia, ela tem que ter esse apoio para justamente saber que tomada de decisão fazer. Eu não posso dar esse passo, justamente para não inferir o direito do outro, justamente por conta disso. E assim, eu perguntei aquela hora sobre como a legislação age, né? Eu volto um pouquinho nela aqui, eu falo assim, e ela está evoluindo nesse sentido, porque eu acho que é uma questão que tem que estar em constante evolução, né? Porque todo dia tem uma coisinha nova que você fala, puxa, como é que eu não pensei nisso, né? Então, assim, a legislação também tem que caminhar. Aqui no Brasil, essencialmente, acredito que em boa parte do mundo, a evolução vem primeiro pelo judiciário. As questões... Infelizmente, né? Infelizmente. Ou felizmente. Infelizmente. Pelo ponto de vista. Países desenvolvidos, né, eles têm as decisões tomadas tradicionalmente sobre um aspecto como costume. E aquilo funciona bem para eles, poderia funcionar bem para a gente. O brasileiro, ele é um povo um pouco diferente, então ele precisa de que exista uma lei para que ele respeite o próximo, né? Então, o que acontece? Hoje a gente tem essa evolução vindo muito pelo judiciário. Então, as discussões que a gente estava brincando aqui agora há pouco, elas são levadas ao judiciário
E aí as decisões tomadas no judiciário de forma recorrente formam uma jurisprudência e aquilo tem sido acolhido preventivamente pelos condomínios. Vou citar um exemplo que a gente ainda não tocou aqui no assunto, que é bastante interessante, que é a da locação por temporada. Quando surgiu a possibilidade de você usar uma propriedade de um terceiro por uma temporada em uma locação sem toda a formalidade da lei do inquilinato, veio uma grande questão no condomínio. Aquela unidade que tem uma destinação residencial pode ou não ser alugada por um aplicativo. Essa questão foi levada para o judiciário já decidiu. Então, o que as convenções hoje têm feito? Elas têm previsto a possibilidade de haver ou não a alocação por temporada. E assim se replica, por exemplo, com os animais. Então, a questão dos animais ela não está na legislação civil em si. Existe a legislação de proteção dos animais, é uma coisa. Mas você não vai encontrar lá no Código Civil que pode ou não ter animal de grande, médio ou pequeno porte no condomínio. Entendi. Entende? Mas no judiciário já existem jurisprudências consolidadas a respeito disso. De que tipo de animal, de que tipo de porte, do que o condomínio pode ou não exigir. Agora, conversando com vocês aqui, que são experientes na área, a gente vive, na maioria da gente aqui, a gente vive em condomínio e tal, mas eu vejo uma coisa gritante. Falta muito bom senso das pessoas, não falta não? Bom senso é uma palavra quase proibida, né? Porque Não é? o bom senso Cara, do povo é diferente do bom senso do Benício. Mas sei lá, eu vou ter que bolar um termo aqui pra você ter que convencer, pra te convencer, porque tem coisa, vamos supor, você citou o caso da academia aí, né? Não faz sentido nenhum, você tá na convenção, tá certinho, que somente morador pode usar a piscina, somente morador pode usar a academia, espaço kids, bicicletário, enfim. Aí o morador, né, vai e me convida outras pessoas, amigo, vai, como se meu filho chamasse... Tomar sauna, né? Vamos tomar sauna lá em casa. Isso aí até pegando pro meu lado, lá até pode, dois amigos tomar uma sauninha contigo, tomar uma cerveja, aí não tem problema não. Mas a academia é mais restritivo, né? Porque, enfim, eu queria trazer isso aqui para ver essa questão de experiência, porque quando você disse, meu bom senso é diferente do seu, então isso vai me faltar, porque é o seguinte, não faz sentido eu levar amigo para fazer academia junto comigo e provocando, no meu bom senso, me permite levar dois amigos fazer um churrasco lá em casa, tomar uma sauna e uma piscina, né? Olha que interessante isso. Isso é bastante polêmico e aí volta naquela mesma ideia que a gente estava discutindo a respeito da inadimplência. Se você é um condômino adimplente e existe um condômino inadimplente, alguém está pagando por aquela inadimplência. Então, se você é um condômino que está usando de forma exacerbada tudo aquilo que o condomínio te possibilita, sauna, piscina, bicicletários, salão de festas, alguém está deixando de usar. E a grande jogada da regra em condomínio, da vida em condomínio, é você usar numa proporção que não seja proibitivo para o seu condômino utilizar. Então, se você utiliza a academia, e a academia está lá às moscas, não tem ninguém disposto a malhar, né? E você está lá malhando, você fala, poxa, poderia trazer um amigo. De repente, no bom senso da coletividade daquele condomínio, pode ser que, embora seja uma infração ao regimento, à convenção, mas que vai passar batido e ok. Mas pode ser que seja uma academia de alta utilização do condomínio e aí a pessoa pensa assim, poxa, malhar com o meu vizinho tudo bem, mas toda hora que eu venho tem uma pessoa estranha aqui que eu nunca vi, e aí eu não sei da índole, não sei, enfim, o que essa pessoa pode estar trazendo de bom ou de ruim para o condomínio, e aí eu fico constrangido no meu direito de malhar. Então essa questão do bom senso, aquilo que eu te falei, ela é muito singular, muito particular, vai depender de caso a caso, e aí a gente também orienta o síndico quanto a isso. Entendi. De como identificar esse meio termo, de como identificar esse ponto harmônico entre fazer uma exceção e ser rígido à norma. Entendi. Ô Benício, e nesse nosso bate-bola aqui, aí eu estou escutando atentamente que é a resposta do Dr. Ademilson, e vou voltar aqui num ponto aqui que vai tocar na questão do empreendedorismo. De 0 a 10, como é que está a dificuldade de encontrar fornecedor qualificado para você implementar a sua solução? Não seja bonzinho não, tá?
Eu posso preencher o cabeçalho da prova antes de responder a pergunta? Você vai embora depois? Eu só queria registrar duas coisas. A primeira delas, eu queria registrar que sim, os pets mudaram a vida, mudaram as famílias, mudaram as depressões. Dentro da minha casa, eu tenho experiência com pet. Eu tinha prometido para mim e para minha esposa que nós não teríamos pet dentro de casa, e nós temos hoje. Nós temos o Pepe lá dentro de casa, que é quase um motivador de vida para nós. Você tá doido. Então, é um carinha que a gente sente falta e que, enfim, é um cachorrinho ótimo para nós. A questão do senso ou do bom senso, existe um verso na poesia brasileira que diz assim: ora direis, perdeste o senso. Ora direis, contar estrela, perdeste o senso. Para algumas pessoas, contar estrela não faz sentido, para outras faz. Então, eu acho que antes de ser bom senso, a gente teria que ter senso. E a gente não consegue ter isso. Recentemente, eu cheguei num supermercado e parei na vaga de idoso, tinha lá várias vagas, eu parei na minha vaga, peguei meu cartãozinho de idoso, coloquei... Parece idoso, não, parece sem gato, hein? Tá mentindo a idade no documento. Fazer um cara crachá nele aí, vamos... Coloquei lá e do lado parou um carro com um senhor começando a vida, com 30 e poucos anos de idade, 2 crianças e a esposa. E eu, gentilmente, virei para ele e disse assim: desculpa, bom dia, você observou que essas vagas são de idosos? Ele olhou para mim assintosamente, olhou por cima assim e disse assim: tá cheio de idoso aqui, né? Porque as vagas estavam vagas. Eu disse para ele: não tem nenhum idoso, pode vir a ter. Inclusive você, daqui a alguns anos, seu filho está aprendendo a pensar dessa maneira. Então, senso, bom senso, contrassenso, são informações que variam muito de ser para ser, de educação para educação. Então, você ter uma área de uso comum dentro do condomínio, ela é de uso comum. E diz o bom senso que aquilo que é de uso comum é de todos, e o que é de todos é de ninguém. Então, é meu, mas não é meu, está me emprestando. É seu, mas não é seu. Então, eu não tenho o direito de pegar e chamar o meu colega para ocupar um espaço que é seu. Você não está fazendo uso, mas ele é seu. É a vaga do idoso que está lá. Ela tem que ser preservada. Perfeito. Então, só que pôr isso na cabeça das pessoas é um negócio cultural. É aquilo que eu te disse, que o grande sonho nosso, a gente já alimentava esse sonho dentro da corretora e alimenta, é ver um mundo melhor, um mundo mais harmônico dentro do condomínio. Mesmo porque ainda não se inventou uma maneira melhor para se morar em cidades do que dentro de um condomínio. Você sabe que sozinho, até o amor é difícil. Eu preciso de uma pessoa para amar. Eu estou sozinho, a coisa complica. Nós precisamos ter com quem? O homem é um ser social. Então, eu acho muito mais fácil a gente pensar em desenvolver uma cultura que nos ensine a praticar a vida junto à vida condominial, do que nós começarmos a pensar que não dá, porque o cara para na vaga que não é dele, ele faz a festa até não sei que horas, a mulher chega da escola à tarde, a menininha pega a sandália e começa a andar. Isso para não falar dos barulhos da madrugada. Então, eu acho que é muito por aí. É isso. E aí, não, perfeito. Ó, eu estou aqui escutando atentamente. Nós tivemos um momento aqui de autoensinamento, né? Verdade. Eu escutei verdade. atentamente. Eu vou até ver se eu lembro qual foi a pergunta que eu te fiz. Não, mas eu lembro, sim. A dificuldade Sim. de encontrar a mão Sim, de obra. sim. Porque, assim, a gente conversa com muita gente. Eu estou aqui no coworking, assim, a gente todo dia parece que aquele martelo que só fica no mesmo prego ali, gente, estou com problema de mão de obra. Aí eu converso com um cara do café, eu converso com um cara que tem uma oficina mecânica, que tem uma academia, tem um sistema de gestão, que é um advogado, e por aí vai. E você está numa missão muito complexa, ao meu ver, de qualificar fornecedor. E eu te falo por que disso depois.
cada um de nós nasce com um jeito para uma coisa, né? Quando a gente montou a corretora, a gente não tinha cliente, não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente montou a corretora dentro de um espaço emprestado por um amigo, com uma mesa de armar e desarmar, aquelas metálicas de bares, com um telefone sem fio, que era dele, então tinha que correr na casa toda. E a gente montou. Nós nunca paramos para pensar nas dificuldades. Nós sempre paramos para pensar nos nossos objetivos. Perfeito. Quando a gente desenvolve uma empreitada do porte da Proceis, é claro que eu sei que mão de obra, historicamente no Brasil, é um problema. Notadamente hoje, a construção civil está padecendo absurdo com mão de obra. Nós nunca conseguimos ter formas de desenvolver mão de obra. Se de um lado as escolas são possíveis, do outro, muitas vezes, a remuneração não é sedutora para manter o trabalhador. A gente não conseguiu ainda praticar um capitalismo consciente, onde as pessoas possam ter sonhos. Enfim, é assunto para um outro podcast. De qualquer maneira, eu te diria que o caminho que a Proceis tem seguido nós só trabalhamos no que diz respeito à manutenção, à parte do prédio, à parte do edifício, do condomínio propriamente dito, nós só trabalhamos com empresas. Então, nós cadastramos a empresa e a empresa que tem essa dificuldade aí. Nos serviços pessoais, nós trabalhamos com os profissionais liberais. Eles são executores. Perfeito. Essa foi a maneira que nós encontramos para fazer isso. Essa é uma maneira perfeita, completa, intocável? Não creio. Neste momento, ela é praticada pelo próprio mercado de seguros, pelo próprio mercado condominial, e ela tem nos atendido. Massa, legal. E, porque assim, eu vejo aqui pelo coworking, eu sinto muito essa falta de conseguir, por exemplo, ter sempre o meu desejo era esse, de ter de fato uma empresa ou um grupo de gestores ou empresas gestoras que cuidasse dessa manutenção para mim. Mas vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, a empresa que eu acho que vai legal com um ar-condicionado daqui a pouco, e eu não tenho contratualmente, né, o que a gente usa um termo técnico aqui, um SLA, né, um acordo de nível de serviço com o meu cliente, não tenho isso em contrato, mas aí voltando à questão do censo, poxa, um calor infernal normalmente está aqui, né? O ar-condicionado estraga, poxa, eu preciso de uma resposta rápida. Então tá, amanhã meio-dia, o cara não vem. Então sempre tem essa dificuldade. Mas a partir desse tempo todo de coworking, de desk e de aprendizado com outros clientes, a gente foi conseguindo entender como é que é essa dinâmica. Então, assim, não adianta ter um só, sabe? Porque às vezes também, naquela época, aquele calor aí, que antes dessa chuvarada toda aí, poxa, não tinha uma pessoa de ar-condicionado, instalação, vendendo aquela loucura toda. Então, acaba que você tem que ter o seu plano aqui também para você conseguir disparar essa demanda global. Mas você dizendo isso aí, me veio à cabeça aqui como um insight, assim, eu acho que seria um negócio muito interessante, talvez não só para condomínio. A gente vê outros marketplaces de prestação de serviço na internet, mas assim, não tem uma pegada. Agora, a questão é nicho. Eu acho que a sacada de condomínio tem que nichar, sabe, para algumas coisas. Mas assim, eu tenho essa dificuldade, por exemplo, com a tecnologia aqui, com a TI, a gente acerta bem, mas para algumas outras áreas, cara, é penoso, sabe? Eu acho que essa falta de mão de obra, ela vem muito do olhar para o futuro. Quando eu optei por fazer direito, eu olhava, poxa, acho que direito, ser advogado daqui 15 anos, daqui 20 anos, ainda vai ser uma boa profissão. E aí hoje o jovem olha e fala, cara, eu não quero ser pedreiro. Daqui 10 anos, não sei se eu vou estar nessa profissão, porque tem construção em steel frame, isopor, tem uma série de novas tecnologias chegando, e ele olha e fala, poxa, eu quero ser um profissional da TI, porque TI é o que vai acontecer daqui a algum tempo. A inteligência artificial é o assunto do momento e do futuro. Então é o que seduz. E aí falta muita mão de obra. Mas para mitigar um pouco essa dificuldade do bom prestador de serviço, principalmente dentro do condomínio, a gente também atua.
na área jurídica. Como que a gente faz isso? No estabelecimento do escopo do serviço que vai ser orçado. E aí, dentre os elementos que compõem o escopo, a gente pede um acervo técnico. Porque de nada adianta estar cadastrado lá na Proceis como pessoa jurídica, sendo que ela não demonstra capacidade de execução. Perfeito. E aí, na apresentação da proposta, o síndico vai ter condição de fazer um filtro e dizer o seguinte: bom, eu preciso de verificar a condição da minha TI. Eu tenho o Paul e tenho o Benício. O Benício não me trouxe nenhum acervo técnico de serviços já executados dessa natureza. Vou descartar. O Paul tem um acervo técnico robusto, interessante, confiável, verificável. Legal. Então, muito embora seja um pouco mais caro, é aquele caro que sai barato, né? Porque vai ser um serviço muito bem executado a partir daí. E aí, essa piscina de cadastro que vai ser a Proceis é interessante nesse sentido, porque você dispara ali, faz uma consulta dos profissionais que estão aptos ou dispostos a executar aquele serviço, e daí o próprio síndico, profissional ou não, vai ter capacidade de fazer essa escolha de uma forma bem consciente dentro do condomínio, podendo ou não fazer uma contratação de prestação de serviço continuada. Aquilo que você estava falando. Não, entendi. E Benício, a gente vai chegando aqui ao final do nosso bate-papo aqui, pô, a gente deveria ter mais tempo, mas o Paulo sempre fica, ele que fica, como é que fala? Encurtando o espaço ali, porque ele fala assim, você adora ficar fazendo isso aí, para você é fácil, fica conversando aí, batendo papo, né? A gente está aqui aprendendo, depois eu trabalho para ele. Então eu adoro ficar aqui 2, 3 horas, porque vai ficar umas 12 horas editando isso depois, entendeu? Mas, em termos de evolução da ferramenta, Benício, fala um pouquinho para a gente que pé que está, o que está sendo feito agora, algumas features aí, ou seja, aí já pode ser contratado, e como é que a gente acha vocês na internet também? Me conta um pouquinho aí pra gente. E, obviamente, fica à vontade. Uma coisa para adicionar que eu tenha esquecido, passou batido aí, fica à vontade. Claro. Obrigado. A Proceis é www.proceis.com.br, é o site. Neste site, as pessoas se cadastram como vendedoras e como compradoras. Vendedores são os prestadores de serviço. Compradores, naturalmente, são os gestores do condomínio. E também não se pode deixar de dizer que o vendedor muitas vezes se transforma em comprador. Então, é possível você se cadastrar das duas maneiras. É muito importante dizer que o comprador, ele só vai fazer cadastro para ele ter um acesso aos prestadores. Então, nós precisamos disso. O trabalho dele é gratuito, ele vai entrar, fazer o cadastro dele e tal. A Proceis hoje está vamos dizer, em plena condição de fazer os cadastros. Nós fizemos um retoque, uma atualização na questão do site, porém, esse trabalho está previsto para acabar nesta sexta-feira. Independente de ele acabar ou não, o site está no ar, está lá com essas possibilidades, já dá para se ter uma ideia muito interessante do que é a Proceis. Lá no Insta nós estamos com @proceis.condomínios. Plural, condomínios. Importante também a gente lembrar que é Proceis, PRO, algarismo 6. Né? Porque senão nós mineiros aqui vamos achar que é café Proceis, queijo Proceis e a Proceis. E vai ser com cedilha. E tudo com cedilha, 2 S, enfim, a nossa loucura do mineirês. Então, a Proceis está em estágio pronto. Ela está no tabuleiro do padeiro colocando na vitrine. Já todo mundo pode se servir, o pão já está quentinho, estamos prontos, já temos lá vários prestadores de serviço. E o nosso grande foco neste momento é exatamente ampliar essa rede para que nós possamos ofertá-la para os mais de 24 mil prédios que nós temos em BH, estimados mais de 500 mil CNPJs Brasil. Que coisa boa. É um trabalho muito amplo e nós estamos lá desenvolvendo com todo prazer, com toda alegria, baseado na nossa experiência. Maravilha. Já da corretora, onde a gente é líder de mercado na emissão de apólices voltadas para o segmento de condomínio. Então, ao longo dos anos, a gente teve que aprender do seguro, mas teve que aprender da vida, do sofrimento. Eu não gosto muito da palavra não, mas das dores do síndico também. Existe um verso na música popular brasileira que diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
Então, tem o lado bom também nisso. Né? Claro. Então, E eu quero aproveitar, então, já que você... Assim, é uma missão do Desk, é uma cultura nossa aqui, ou seja, está no nosso DNA, né? Essa ajuda, vamos dizer assim, esse termo mútuo que a gente faz com os nossos clientes. Eu quero te propor uma coisa, então. Depois, veja dentro das capacidades, dentro do que é possível fazer, a gente desenvolver algum tipo de desconto ou algum tipo de como é que eu vou dizer, de incentivo, vou chamar assim, que eu possa replicar dentro da nossa base de clientes, que eu tenho certeza que isso é uma questão que as pessoas precisam, né? Eu não gosto muito de usar esse termo dor também, não, mas a dor ela traz oportunidades, a dor traz aprendizado, a dor traz conhecimento, dor te tira da zona de conforto, não é? tem dor boa Então, também, né? Tem dor boa também. Enfim. E tem a dor que é mimada também, né? Então a dor é décima potência. O importante é o que a gente faz com ela, né? Exatamente. Então, assim, se você perguntar pro Chuck Norris, não tem dor nunca, né? Nenhuma. É o Paulo que gosta, que o Paulo gosta do Chuck Norris. Vamos te apresentar o podcast do Paulo, ele fala de cultura nerd. É interessante, legal. É uma coisa bacana para o depois. Só para fechar o parênteses aqui, do que eu quero que você faça para a gente, se possível, é claro, leva para os seus pares, a gente desenvolve uma solução, um pacote, alguma coisa assim, um serviço, e a gente dispara para os nossos clientes a nossa newsletter. Então, por exemplo, quem for cliente do Desk Work e procurar vocês por algum tipo de solução, ou o Dr. Edmilson e seu serviço, obviamente, tem um desconto. Aí, entre vocês e o meu cliente, é uma ação que o Desk faz aqui, organicamente, com seus clientes, a gente sempre busca isso. O Ademilson, eu faço esse agradecimento aqui agora, inclusive com vocês aqui em público, aqui, que ele sempre foi um incentivador da gente criar as nossas células de networking aqui, sabe? E ele conhece muito bem a nossa trajetória aqui. O empreendedorismo a estrada é boa, mas ela tem quebra-mola, ela tem curva, né? Então, assim, e o empreendedor, ele quer fazer o negócio, mas às vezes não acontece no tempo que a gente quer, né? Sim. E eu falo o seguinte, gente, as coisas vão acontecer no tempo certo. E esse tempo agora desse network, com uma base maior, com muito cliente fidelizado, com 12 anos de mercado, a gente faz esse ano, então a gente tem uma base bem sólida para a gente poder oferecer o seu serviço, oferecer o Dr. Ademilson, oferecer de outros clientes potenciais aqui dentro, oferecer o podcast, que é o nosso último projeto aqui dentro do coworking, sabe? Com muito mais segurança, com confiabilidade. Tem o Desk ali atrás, sabe? Então hoje tem esse pé no chão, claro, mas muito orgulho de dizer, a gente consegue parceiros fortes, parceiros sólidos, que eu posso contar. A gente sabe que a indicação é complicada, às vezes funciona muito bem para você e não funciona para você. Imagina. Mas a gente tenta, dentro desse trabalho aí, fazer esse garimpo aí, né, para poder sempre dar a melhor solução para o cliente, né, doutor? Já houve um tempo em que a gente acreditava que a propaganda é a alma do negócio. De um tempo para cá, eu tenho cada vez mais me convencido de que o networking é uma alma do negócio também. Você falou aí que a gente é um entusiasta do coworking, a gente está sempre tentando fomentar parcerias, principalmente aqui do Desk, com aquelas pessoas que a gente tem relacionamento, e aí a gente sempre prima por ter um networking mais do que aquela oportunidade de negócio, ter um relacionamento constante, contínuo, concreto. Não é? O Benício veio de uma oportunidade de network, a gente se conheceu numa dessas rodadas de network. Eu achei que linkava demais com o Desk, a ideia, o projeto, a missão, a cultura que ele representa, né? E eu fiz assim, te apresentei, você topou na hora, de pronto, porque eu tinha certeza que ia linkar. Legal. No linguajar moderno, deu match. Deu match. E é isso, assim, a gente está sempre buscando fomentar e promover que todos possam crescer de uma forma coletiva. Maravilha. Vida em condomínio é coletiva, a vida empresarial não precisa ser solitária, tem um network aí para isso. Então a coletividade acho que é o que há de melhor e a gente tem que saber tirar o melhor proveito disso. Exatamente. Eu só queria, Paulo, te dizer, me perdoe, eu só queria te dizer o seguinte. Número 1, acho super interessante o que você está propondo, quero conversar disso com você sim, com mais vagar, mas eu quero muito. E quero dizer para você também que o sistema do marketplace,
ele cresce e aproxima com o tempo, assim como o network, né? Eu acho que eu sou suspeito para falar de network. Acho que sou suspeito. Porque eu vivo disso. Graças a ele eu compus empresa, graças a ele eu compus clientela, graças a ele eu eduquei minha família. E assim, o meu negócio é network, tá bem? Sempre foi network. Importante. E eu tô nessa vibe. E importante no caso da Proceis é que a gente sempre fecha as conversas dizendo o seguinte: ande conosco, saiba mais de nós. Então, anda com a gente e você vai ver que a gente se empenha para achar soluções. Maravilha. É o nosso trabalho, a nossa forma de viver a vida com prazer. A gente nunca teve medo dos desafios, muito pelo contrário. E a gente sabe que a gente pode trabalhar para fazer um mundo melhor, para fazer uma comunidade melhor. A gente acredita e trabalha por isso, tá? Maravilha. Mas eu estou achando, viu, Benício, você leu meu script aqui, porque eu ia te pedir para poder deixar uma mensagem final e você já deixou uma bela mensagem final aí. E eu queria muito te agradecer e agradecer a você também, doutor. Mas como é que a gente te acha na internet? Como é que os nossos clientes do Desk aqui podem achar o Dr. Ademilson? Então, hoje eu tenho um Instagram, @AdemilsonReis_. Pode me contactar por lá. Além disso, tem sempre o bom e velho celular, né? Isso é importante. Ainda não ficou em desuso. É o 319-9102-5024. Não, legal. E também pode chegar aqui no Desk, que a gente sabe quem que perfeitamente. Né? A gente fala mal e fala bem. Imagina. Muito obrigado, viu? Agradeço demais, foi uma conversa interessante. A gente tem pauta aqui para conversar aqui há muito tempo, né? Mas por muito tempo. Mas, assim, a gente tem que encerrar, porque depois o Paulo vai me cobrar isso aqui, sabe? Mas não vai faltar oportunidade não, viu, Benício? Viu, doutor Ademilson? Pra gente poder voltar, conversar. Prazer. Deixa o Deskcast aqui aberto, o Coworking também aberto para vir cá, fazer as reuniões, fazer o podcast. Eu acho que para agora que você está empreendendo aí nesse início aí agora, eu desejo sucesso, estimo que as coisas vão caminhar super bem. E vamos em frente, a nossa missão, nós estamos muito parelhos nas ideias e é da essência do coworking, né? Por isso que a gente faz o que a gente gosta. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer. Recebemos aqui o Benício, recebemos aqui o Dr. Ademilson também para mais esse bate-papo aqui muito legal. E acompanha a gente aí, segue a gente lá no @Desk Coworking para futuros podcasts. Um grande abraço, tchau, tchau.